Graça e paz, meus amados irmãos, graça e paz, pastor Arthur, e a todos os irmãos que estão acompanhando o culto em seu lar nessa noite. E nesse instante, eu gostaria de trazer uma reflexão da palavra de Deus, e eu gostaria de compartilhar o Salmo 139, certo? Que diz o seguinte: Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que eu não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Se disser de certo que as trevas me cobrirão, então a noite será a luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobriram, me esconde de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa, pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo, ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grande é a soma deles. Se os contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo, ó Deus. Tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem, e não me aflinjo por causa dos que se levantam contra ti. Aborreço-os com ódio completo, tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Meus amados irmãos, os nossos conceitos a respeito de Deus e nosso relacionamento com Ele vai determinar a forma como a gente pensa as coisas ao nosso redor. A maneira como eu enxergo a Deus, como eu conheço a Deus e percebo quem Deus é através da sua palavra, então eu terei uma visão de mundo que a maioria dos estudiosos afirmam de uma cosmovisão. Eu terei uma visão de mundo bíblica. Eu vou olhar para todos os acontecimentos que estão ocorrendo ao meu redor, sejam eles mais micros, ou seja, mais próximos a mim, aqueles que estão acontecendo mais próximos à minha pessoa, os meus familiares, minha cidade, e aqueles mais macros, aqueles que estão mais distantes, aqueles que acontecem no mundo todo de forma global, mundial, né? Um alcance sem precedentes. Então eu vou olhar para essas coisas e entender e ter uma visão a respeito disso bíblica, né? Por quê? Porque a forma como eu conheço a Deus, a forma como eu concebo o meu relacionamento com Deus, eu tenho meu relacionamento com Deus, vai determinar o que pensamos sobre todas as outras coisas desse mundo que é tão agitado, corrido,
em um mundo em que nós vivemos. Então, a forma como nós vemos a Deus, enxergamos quem Ele é, enxergamos o universo, a palavra de Deus, a vontade dEle, o pecado, a fé, a obediência, ideias. Tem uma coisa, que ideias erradas a respeito de Deus é um caminho perigoso. É trilhar por uma rota que pode desdenhar da palavra de Deus. Pode simplesmente você ir por uma trajetória que se está desviando-se ou indo para uma teologia que não seja bíblica. Então muitos acabam concebendo essa ideia de Deus um Deus errado. Um Deus muito carrasco, um Deus bonzinho demais, mas que as Escrituras apontam todos os atributos de Deus. E quando eu falo todos, aquilo que a nossa mente consegue entender, né? Porque Deus é grande, Deus é superior, é maior do que todas as coisas que a gente pode imaginar ou pensar, né? Então, aqueles que têm essas ideias erradas a respeito de Deus acabam trilhando por um caminho errado, rumo a uma vida sem destinos, sem objetivos e principalmente sem um objetivo final, que é viver uma vida para a glória de Deus, né? Então, o que isso quer dizer? Que, em outras palavras, quando a gente tem uma concepção a respeito de Deus, ou seja, a teologia, o conhecimento de Deus, correto de Deus, quando nós temos a concepção teológica, o conhecimento correto de Deus, isso é essencial para a nossa vida, né? Principalmente no mundo que nós vivemos. Então, nós enxergamos no Salmo 139 alguns atributos de quem Deus é, né? Davi contemplou a Deus e escreveu para nós esse salmo, né? E ele diz algo importante, ele faz uma menção dizendo que Deus ele nos conhece intimamente, né? Deus nos conhece de forma tão íntima que a gente não pode nem esconder quem nós somos, né? Por mais que nós possamos esconder, muitas vezes, algumas faces do nosso caráter, do nosso cônjuge ou de outra pessoa, que possamos esconder de alguém, Deus ele enxerga todas essas coisas, né? Deus ele conhece intimamente a cada um de nós melhores do que nós mesmos. O verbo sondar, Senhor, tu me sondas e me conhece, o verbo sondar significa examinar. Então, ele sonda, ele examina com grande empenho, com grande profundidade, cuidado, né? Então, Deus ele nos conhece intimamente, né? Intimamente. A gente pensa que podemos enganar a Deus, a gente pode enganar as outras pessoas, a gente pode enganar a qualquer que for, mas Deus ele nos conhece intimamente. Deus ele sabe o que se passa dentro do nosso coração. Deus ele sabe o que se passa na nossa mente. Deus sabe exatamente as nossas necessidades. Ele sabe tudo. Ele conhece todas as nossas coisas, né? É inútil pensar que Deus não é um Deus soberano, né? Não é um Deus onisciente, onipotente, onipresente. Por mais que a gente se esconda numa caverna, como vou citar um exemplo bíblico, o profeta Elias, ele se escondeu com medo dos profetas de Baal, de Acabe, de Jezabel, que prometeu matar todos os profetas que haviam em Jerusalém, Israel. Então ele foi se esconder com medo. Então Deus simplesmente conhecia o coração de Elias e Deus lá naquela caverna, Deus cuidou do profeta Elias, né? Ele mandou corvos para alimentar o profeta. Então, você perceba a profundidade, o quanto Deus nos conhece intimamente, né? O como Deus ele cuida de nós. Então, de forma alguma, nós não podemos enganar. Por mais que Elias fosse para aquele lugar se esconder,
mas Deus sabia intimamente os seus medos, né? As suas ansiedades, os seus problemas, as suas lutas, sejam elas espirituais, lutas humanas. Então Deus ele conhece, né? Não podemos enganá-lo. Então Deus simplesmente alimenta o profeta, cuida do profeta em tempos difíceis naquela época, a situação que não chovia há 3 anos e 6 meses em Israel. Então era uma seca terrível, terrível. A terra já não produzia mais. Então perceba que Deus em tempos de caos, em tempos difíceis, Ele cuida dos seus, Ele cuida dos seus filhos, cuida do seu povo, Ele cuida dos seus profetas. É inútil pensar que Deus não nos conhece intimamente e que todo o caos que ocorre no mundo, ele está desconhecido aos olhos de Deus e que Deus não é soberano o suficiente para permitir todas essas coisas. Ele conhece, sabe de tudo, né? Os nossos amigos, eles veem apenas a nossa aparência, né? Mas Deus, ele vê o nosso coração, né? Deus vê o nosso coração. E não podemos, de forma alguma, enganar a Deus. Não podemos enganar. Então, Deus, ele nos conhece de forma íntima, né? De forma íntima. Ele examina o nosso coração, ele conhece, olha o que diz o texto, tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes todo o meu pensamento. Então, ele esquadrinha, no versículo 3 aí, cercas o meu andar e o meu meditar e conhece todos os meus caminhos. Então, o que ele faz? Ele examina profundamente o nosso coração, os nossos pensamentos, os nossos caminhos e esquadrinha. Esquadrinhar aqui descreve o ato de selecionar, tipo um agricultor que está selecionando os melhores grãos de feijão, né? O fato de Deus nos conhecer completa e intimamente, isso está afirmado em todos os versículos que nós acabamos de ler, principalmente os versículos de 1, 2, 4, né? Então, ele conhece as nossas ações, nossas situações que a gente passa na nossa vida e que são complicadíssimas e a gente às vezes acaba complicando ainda mais. Ele conhece os nossos pensamentos, as nossas palavras, costumes e motivações. Todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daqueles que nós devemos prestar contas. Hebreus 4:13. Então ele sabe o que é melhor para nós e faz de tudo para nos conduzir em direção a esse ideal, a sua vontade, né? O texto vai dizer ainda que ele nos cerca por trás e por diante. Ele coloca sua mão sobre nós para nos firmar e para nos dirigir, né? Mas por que Deus faz isso, né? O objetivo de guardar o seu povo, de proteger, de cercar, significa guardar, né? Como um objeto valioso, um tesouro valioso. Então, de que modo somos protegidos pelo conhecimento e a orientação de Deus, né? Como devemos responder a isso, né? A resposta para tudo isso é o que o salmista Davi responde, versículo 6. Tal ciência é para mim elevadíssimo, maravilhosíssima, tão alta que eu não posso atingir. Então, tudo isso para a mente humana é impensável, né? É impensável. Como outra pessoa pode conhecer os pensamentos de outra, né? Eu não conheço os pensamentos de ninguém, né? E ele conhece a mim mais do que a eu mesmo, né? Então, somente Deus nos conhece também. Por isso que ele cuida de nós, ele nos ajuda, ele provê as nossas necessidades mesmo no tempo do caos. Ele provê as nossas necessidades no tempo difíceis, no tempo de seca, no tempo de aflição, né? Então, ele cuida de nós. O que isso quer dizer? Que Deus, ele é
onisciente, a onisciência de Deus, né? Ele conhece todas as coisas, é um dos seus atributos, a onisciência de Deus, né? Dos versículos 7 a 12, o salmista Davi também ele fala, dizendo que Deus ele está ao nosso lado constantemente, né? Que a gente não pode escapar dele. Se Deus sabe, irmãos, tanta coisa a nosso respeito, talvez o melhor a fazer será que é fugir, né? É se esconder nas cisternas rotas, nas cavernas, né? Esses caminhos que a gente trilha, que a gente escolhe, são rotas de fugas inúteis, né? Por mais que a gente se esconda nas cisternas rotas, como fez o profeta Jeremias, Deus ele está vendo, né? Ele conhece intimamente, e por mais que a gente fuja das situações ou das aflições que a gente pense que não vai ter fim, que não vai se acabar, e a gente se acusa dentro de um buraco, Deus, ele está ao nosso lado, né? São caminhos que a gente escolhe que muitas vezes que falta fé em nós. A gente trilha por um caminho da incredulidade, da razão, né? Se vamos para o céu, ou para o Seol, o Sheol, o reino dos mortos, Deus ele está lá, né? Se viajamos do leste para o oeste, né? Se vamos correr na velocidade da luz, se vamos ir para outro lugar, se para outro lugar, se vamos para o oeste, para o sul, a Bíblia diz que até ali a sua mão nos guiará. Então, Deus ele está ao nosso lado em todas essas situações, constantemente. Não podemos escapar dele, mesmo que a gente faça lá no abismo a nossa cama, ele também vai estar lá. O que isso quer dizer? A sua onipresença, que Deus ele está em todos os lugares. Nós não podemos escapar, nos esconder, nem mesmo nas trevas. Por quê? Porque a Bíblia diz que a noite será a luz à roda de mim, e para ele as trevas é a mesma coisa. A luz e as trevas são a mesma coisa, né? Então, Deus ele quer falar conosco e nos guiar, pois seu plano para nós é o ideal, né? Por que temos esse desejo de fugir, de nos esconder? Que exemplo nós podemos dar prático? Biblicamente, nós temos o exemplo de Adão e Eva, né? Quando eles pecaram no jardim do Éden, essa tática deles de se esconder quando fosse na viração do dia, no final da tarde, eles pegaram folha de figueira e se cobriram e se esconderam porque não queria que Deus os visse nus. Essa tática falhou, né? Ela não funcionou. Por quê? Porque os olhos de Deus estão sobre toda a terra. Ele vê todas essas coisas. Então Deus está ao nosso lado constantemente. Nós não podemos escapar dos olhos de Deus, né? Não podemos escapar. Outro exemplo, né, que a gente pode dar é do profeta Jonas, né, que só foi de mal a pior. Ele simplesmente se rebelou contra a vontade de Deus, porque Deus queria que ele fosse para Nínive, e ele foi para outra cidade, né? O que foi que aconteceu? O resultado da história vocês sabem. Então, se nós desejamos desfrutar o amor de Deus e cumprir seus propósitos, precisamos de sua presença em nós constantemente, sabendo que em todas as situações, se a gente botar a nossa cama lá no Sheol, no céu, o Senhor também vai estar lá, né? Se nós formos para o leste, para o oeste, para o sul, para o sudeste, até ali a sua mão vai nos guiar. Então isso requer que Deus ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Não podemos nos esconder da sua presença. Ele vê tudo. Ele vê, ele contempla a corrupção que está instaurada em nosso país. Ele vê
todo mal, ele vê tudo isso. A terceira característica que o salmista Davi ele aponta a respeito dos atributos de Deus é que Deus é todo-poderoso, é onipotente, né? Isso está nos versículos de 13 a 18. Trata-se de uma das passagens tremendas e maravilhosas da Bíblia. Por quê? É a questão do milagre da concepção, né, e o nascimento humano. Como um ser humano, como uma pessoa é formada no ventre de outra pessoa, isso somente Deus pode fazer. Somente Deus. Davi ele declarou que Deus está presente na concepção e no nascimento, pois somos feitos à imagem de Deus e ele tem um propósito específico para cada pessoa que nasce. Ele tem um propósito para a minha, para a sua vida, né? Então nós vivemos em nosso corpo e com ele toda a nossa vida, né? E sabemos como é admirável esse corpo humano funcionar da forma que funciona, né? Somente Deus para fazer essa máquina que chama-se ser humano. Então, perceba o poder de Deus, né? Como Deus é poderoso. Deus ele tece o ser humano no útero de uma mulher e faz, ele forma a criança, o ventre, o feto, ele vai crescendo, vai passando as semanas, ele vai crescendo, e no tempo certo, esse feto ele sai, né? Então, o que foi que fez tudo isso? Será que foi a ciência? Não, porque antes da ciência existir, já existia o Deus da ciência, né? O Deus que criou a ciência, né? Então, o milagre da concepção, o nascimento humano, tudo isso reflete para o poder de Deus, a onipotência de Deus. Então, nós não podemos ignorar esses fatos, né? Não podemos ignorar esses fatos, porque Ele criou todas as coisas, fez todas as coisas com um objetivo, para que nós louvássemos o nome dEle para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Então, o que nós vimos até agora? Em primeiro lugar, que Deus ele nos conhece intimamente e que a gente não pode enganar a Ele. Em segundo lugar, que Deus ele está ao nosso lado constantemente, nós não podemos escapar dele, nos esconder da sua presença. Em terceiro, que Deus nos criou de uma forma maravilhosa, que a gente não pode ignorar esses fatos. Por último, está nos versículos 19 a 24, que Deus ele é justo, né? Deus ele julga retamente, a gente não pode contestar sua justiça. Ele julga, ele não pode ser subornado. Ele não pode ser subornado como os juízes humanos. Ele não é comprado por dinheiro, por prata, por ouro, por nada disso. Ele é um juiz justo, ele não é corrupto, ele é reto, ele é verdadeiro, ele é fiel à sua palavra. Então, se nós não podemos enganar a Deus, escapar dele, nem ignorar o que ele faz, o que ele fez e quem ele é, o mais sensato a fazer, então, é obedecer a sua palavra. É obedecer a sua palavra, é a aplicação que nós fazemos. Então, eu preciso obedecer a esse Deus maravilhoso, onisciente, onipresente, onipotente e justo. Então, eu preciso servir a Deus. Primeiro, em primeiro lugar, a gente está tendo a concepção hoje, da maioria de alguns evangélicos, de adorar a Deus pelo que Ele faz. Mas essa concepção não é bíblica. A concepção que nós precisamos ter é a concepção de quem Deus é, né? E o caráter de Deus, a justiça de Deus, o seu poder, a sua santidade, é com esses atributos que eu preciso olhar, enxergar que eu preciso adorar esse Deus. Independente do que Ele fizer ou deixe de fazer, Ele continua sendo Deus, né? Então, é dessa forma que o salmista Davi encerra, dizendo o seguinte: olha, Senhor, sonda-me, conheces, prova o meu coração. Que possamos fazer o mesmo, né?
que possamos olhar para Deus e confiar nele, entender quem ele é e servir a ele, não pelo que ele pode fazer. Mas o Salmo 139, ele está justamente aberto para mim e para você, aberto para todo mundo, que quem quiser, para aprender sobre Deus. Quer conhecer a Deus? Então abra as Escrituras. Quer saber quem Deus é? Conheça os seus atributos. Que Ele é um Deus totalmente amável, santo, bom. A melhor coisa a fazer é abrir a palavra e deixar que o Espírito Santo nos esquadrinhe e nos fale ao nosso coração. Pois desse modo, nós podemos descobrir a verdade. Então, não devemos jamais contestar as ordens de Deus, pois Ele nos ama e quer nos dar apenas o que há de melhor. Se Ele nos guarda, é porque a disciplina de Deus é protetora, é para o nosso bem. Então, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.